Shalom, Shalom Leculam. Para os meus alunos do matutino, um cordial bom dia. Para os meninos do vespertino, uma cordial boa tarde. Queridos, a grade que nós vamos estar estudando hoje é sobre a sociedade açucareira. A implantação de um negócio muito lucrativo. Este negócio era tão lucrativo que ele chegava a ser mais caro do que o ouro. Mas antes da gente falar dessa sociedade açucareira, desse negócio muito lucrativo, eu gostaria de fazer primeiro uma retrospectiva da grade passada. Nós falamos sobre companhias hereditárias. Bom, só fazendo uma recapitulação, nós falamos do início da administração colonial, nós falamos sobre a carta de doação, nós falamos sobre a carta floral. Antes de prosseguir com isso, como objetivo de recapitular o que nós já estudamos, e eu passei isso em sala de aula, o que seria uma carta de doação? Carta de doação é aquele famoso nome que denomina-se por donatário. Ou seja, eu sou dono da terra, abre aspa e fecha aspa. Na realidade, o donatário, ele apenas explorava, cuidava da terra, ele plantava, ele injetava dinheiro na terra e depois de colher a sua produção, ele dividia o lucro com o verdadeiro dono da terra, que era a coroa portuguesa. Então, a carta de doação, ela dava o direito para a pessoa, ou o donatário, explorar a terra por tempo indeterminado. O que seria a carta floral? A carta floral, ela acompanhava a carta de doação, porque a carta floral, ela vinha expondo os direitos e os deveres do donatário. Muito bem. Esclarecendo então os dois pontos de carta floral e carta de doação, as companhias hereditárias elas tiveram as suas eventualidades. Várias companhias elas não tiveram tanto sucesso assim. A grande maioria foi prejuízo. Tinham muitas dificuldades. Acontecia um evento, precisava de um apoio da coroa e, por exemplo, levava-se 4, 5 meses para solucionar o problema da companhia hereditária. Para solucionar este problema, este contratempo que teve na época, foi estabelecido então o governo geral. Mas antes de falar do governo geral, é preciso trazer à tona o regimento deste governo. O que era o regimento do governo? O regimento do governo era composto por militares, era composto por a administração, era composto pela parte jurídica, era composto também pelos eclesiásticos, os padres, os monges, né? Nós sabemos que a grande massa deles foi os jesuítas, o ministério dos jesuítas que vieram para o Brasil para fazer a catequização dos índios e também dos escravos. Também era composto por o ouvidor-mor, o provedor-mor e também o capitão-mor. Feito isso, estabelecido então esse regimento, nós tivemos então o primeiro governo geral. Quem foi o primeiro governo geral? Tomé de Souza Ramos, que ele governou de 1549 a 1553. Daí nós tivemos o primeiro governo geral, o segundo governo geral, o terceiro governo geral, e aí vamos chegar agora à implantação de um negócio muito lucrativo. Esquecendo de um outro detalhe, isso em sala de aula, peço perdão, eu coloquei para vocês em sala de aula e pedi para que fizesse uma busca especial sobre a Inquisição no Brasil. Não sei se vocês lembram, em sala de aula eu ainda fiz uma colocação. Alguém sabe o que quer dizer cristãos novos? O que seria um cristão novo?
de antemão, para adiantar um pouquinho essa história, que não é muito... ela é bem triste. Cristão Novos foi um título, um nome dado para os judeus naquela época que foram forçados a aceitar o cristianismo para não morrer. Então houve a Inquisição no Brasil. Espero que quando nós retornarmos às nossas atividades normais em sala, nós vamos voltar a falar e eu vou ter o prazer de depois da gente discutir sobre este assunto. Voltando então para a implantação de um negócio muito lucrativo, eu faço uma pergunta para vocês. O que seria mais lucrativo ou mais caro do que o ouro? Professor, mas tem alguma coisa que vale mais do que o ouro? Ou valia mais do que o ouro? Sim. É este assunto, sociedade açucareira, que nós vamos discutir. O açúcar naquela época era mais caro do que o ouro. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que o açúcar ou a cana-de-açúcar hoje ela tem alguma relevância para a economia do nosso país? Vamos pensar. Se não houvesse a plantação de cana, não haveria açúcar, claro. Não haveria combustível, não haveria emprego, não haveria usina. O país é movido, uma boa porcentagem do Brasil move-se por causa do etanol, por causa do álcool, que é extraído da cana-de-açúcar. É feito melado, é feito cachaça, é feito uma infinidade de produtos como a cana-de-açúcar. Ou seja, o PIB do Brasil, a economia do Brasil é movido pela cana-de-açúcar. O mundo também precisa e depende da cana-de-açúcar. Eu vou colocar para vocês na nossa plataforma algumas atividades. Dentre elas, a mais importante é crônica. Pronto, lá vem o professor com as suas dificuldades. Querido, eu já disse para vocês isso desde o ano passado. Vocês já conhecem o meu refrão. O meu refrão é mostrar o caminho das pedras. E eu tenho feito isso com muito prazer, com muita dedicação para vocês. Porque eu desejo fazer de vocês os melhores. E vocês sabem disso. Nós conversamos, nós falamos, e do fundo do coração, eu desejo que você valorize isso e que você faça o seu caminho, que você construa o seu futuro. Agora vamos a mais uma eventualidade. Eu ensinei vocês a fazerem, algumas pessoas, diga-se de passagem, não gostam muito quando o Daniel fala de resenha. Mas hoje eu não vou falar resenha, não vou pedir resenha. Eu quero hoje ensinar vocês a fazer crônica. Professor, o que é crônica? Tá, vamos responder o que é crônica. Crônica é uma compilação de fatos históricos que você vai abordar como política, a vida social, você vai falar dos costumes, você vai falar do cotidiano. São fatos históricos que compõem para aquela época, tá? Então vocês vão pegar dentro do link que eu vou deixar para vocês buscar a informação, porque vocês não têm o livro, então eu vou deixar o link para vocês fazerem as buscas de vocês e eu quero que vocês façam uma crônica. Crônica é fazer esse apanhado histórico da época e ele vai ter no mínimo 30 linhas e o máximo 40 linhas. Se porventura alguém não entendeu o que é uma crônica, então nós temos outro recurso. Nós temos a plataforma para vocês fazerem as indagações de vocês ou podem usar o aplicativo do WhatsApp. Mas eu vou frisar mais uma vez o que é uma crônica. Crônica é uma compilação de fatos históricos verdadeiros, onde você vai fazer junção de atos políticos, você vai falar sobre os costumes das pessoas, você vai falar sobre o cotidiano das pessoas, você vai juntar fatos históricos e colocar isso no papel. No mínimo
30 linhas, no máximo 40. Um grande abraço e até já!